O Brasil, o brasileiro, ele tem um problema cultural de não valorizar o serviço. Total. Não é? Você vai nos Estados Unidos, o cara faz a vida como pedreiro, ele começa como pedreiro, ele vira empreiteiro. Ele começa como cabeleireiro, ele vira o cara das estrelas. Né? Ele é pintor, todo mundo, né? Porque lá se valoriza o serviço, inclusive a mão de obra que aqui a gente julga barata. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Evox Podcast. Eu sou o Gersi Neto, advogado, tributarista, e hoje, mais uma vez, com meu grande amigo e sócio Darcy, para entrevistar Darcy, esse cara que é uma fera. Nós já até falamos com ele de um outro tema muito legal, que é compliance tributário, e hoje vamos falar de reforma tributária. Darcy? Hoje é um assunto que eu gosto muito, é reforma. A gente vem todo dia. Você não gosta, você nem fala disso. Todo dia eu falo sempre de noite, de manhã e de tarde. Eu gosto muito, sou apaixonado, defendo a reforma, né? E hoje eu aprendi que em algumas coisas eu estava errado, rapaz. Nos bastidores eu falei, segurança jurídica, Constituição, referências do exterior, referência internacional. Eu falei, gente, faltava alguma coisa, né? Faltavam umas pecinhas. Faltava uma peça. Bom, eu até não me apresentei. Para quem não me conhece, eu sou o Darcy Júnior, tributarista com ênfase contábil, um dos diretores também da Evox Fiscal. Estou feliz, mais uma vez, é um assunto, talvez o terceiro episódio de reforma, mas esse nós vamos falar reforma com Constituição, com segurança, justiça tributária, uma série de outras situações. Talvez seja um pouco mais técnico. Acho que o debate vai ser bom hoje. Vai ser bom até legal. Porque, pessoal, como eu falei, nós já fizemos um bate-papo com o Luciano para falar de compliance tributário. Vale muito a pena. Se você não viu o episódio sobre compliance tributário, termina de ver esse episódio aqui, volta lá e assiste, que foi um vídeo fantástico. Abriu a mente para quem achava que compliance tributário era somente para empresas gigantescas. O Luciano deu uma aula de compliance tributário. E quem que é esse cara? Quem que é o Luciano? Luciano de Almeida Pereira, professor do IBET e do IBMEC, pós-doutor em Direito Tributário pela UERJ, doutor e mestre pela PUC, juiz do TIT e coordenador do curso de compliance tributário do IBET. Luciano, uma honra estar aqui com você. Seu currículo é tão grande que eu vou até tomar uma água agora aqui para depois de falar tudo isso aqui. Cara, que currículo top. Prazer mais uma vez estar aqui com você. Que honra estar aqui com você, cara. Pô, muito obrigado. Prazer é tudo meu. Vocês são muito gentis, né? Então a gente tem que desconsiderar toda a gentileza e amizade, que é isso que faz a leitura parecer... O currículo parece melhor dada a sua bondade em lê-lo, né? Não é? Pelo amor de Deus, muito longe disso. Muita humildade aqui, né? O cara é um fera, muita humildade aqui. Imagina. Luciano, nós vamos falar de reforma tributária hoje. E você tem uma visão para a reforma tributária, que é o que o Darcy acabou de falar aqui, no bate-papo aqui, nos bastidores, que faz de fato a gente começar a olhar para esse negócio de outra maneira. Então eu vou fazer uma pergunta, eu vou direto a um ponto. A reforma tributária, a ideia dela é criar neutralidade e simplicidade. Sob a sua ótica, isso está acontecendo? Vai acontecer? Bem, eu já peço licença para, antes de tudo, dizer Data vênia máxima. Exato. Eu não sou tão otimista como meu amigo Darcy. Muito pelo contrário. Eu sou um crítico dessa reforma tributária. Eu decididamente não gostei da reforma tributária desde os seus primórdios. Antes mesmo da aprovação da emenda constitucional 132 de 2023, eu já era absolutamente avesso. O problema é que a crítica dele é pesada, cara. Moçada, preste atenção. Infelizmente, eu tenho que me posicionar. Tem gente que não se posiciona porque tem medo. Eu sei que eu posso receber críticas e certamente haverá pessoas que me criticarem e outras que coadunarão com a minha... E isso é natural, isso é coisa da vida. E faz muito sentido. Mas a sua forma de ver a reforma, cara, ela é interessantíssima, porque você olha ela sobre uma ótica que eu vi pouquíssimas pessoas falar sobre isso, que é a ótica de, peraí, eu estou trazendo um modelo do exterior
Mas eu estou pensando nesse modelo para aplicar isso aqui. Eu estou trazendo situações que o ambiente do Brasil é favorável para aquilo. E são coisas que não estão sendo olhadas. Sem dúvida. Não estão sendo analisadas. Porque veja só, que urge a necessidade de se tomar medidas para que essa carga tributária caia, para que ela se torne mais branda, que realmente nós temos necessidade de rever muitas coisas, Sim. né, nas relações tributárias. Isso é indiscutível. Mas como fazer? Né? Antes de tudo, o que a gente precisa ter em mente é que existe uma abissal diferença entre reforma e mudança. Eu não sei se eu precisaria de uma reforma, eu preciso de mudanças. Uma boa, uma acentuada mudança. Não uma reforma. E por quê? Porque, veja só, conforme nós falávamos, né, oportunamente, né, mas, digamos, informalmente... Vou te interromper, que você falou uma coisa hoje, que eu que sou um defensor da reforma, e acredito muito nela, que de fato vai trazer muitas situações benéficas, ele disse uma coisa que é a simplicidade... Não precisaria de uma reforma para trazer a simplicidade. Exato. Lógico. Se eu quero simplicidade, para que eu vou mudar tudo? Né? Exato. Mas enfim, desculpa te... Não, imagina. Faz muito sentido. Não, porque veja, a simplicidade é algo que tem que ser perseguido, mas veja só, se eu quero simplicidade, na minha humilde opinião, eu já começo errando. Por quê? Porque veja, é uma coisa até de teoria geral. O direito positivo, para quem não é do direito positivo é o documento normativo, é o texto de lei. Legal. Né? O texto de lei, para ser efetivo, ele tem que estar afinado com a cultura e com a expectativa daquela sociedade e, claro, ao tempo a que se fala. Então, veja, eu tenho a inauguração, olha como é que são as coisas. Antes disso, antes do Código Tributário Nacional, nós tínhamos todas as relações de direito tributário, ou melhor dizendo, todas as relações tributárias cuidadas pelo direito financeiro. Eram textos de direito financeiro, porque o tributo nasce como receita derivada lá na finança pública. E nasce com ela também o direito financeiro, porque se é matéria de Estado, em homenagem ao princípio da legalidade, tem que ser tratado por lei. Tudo bem? Ótimo. Até que a coisa ganhe uma dimensão muito grande e vem a necessidade da feitura de um sistema constitucional tributário. E aí, então, o anteprojeto, redacionado em sua maior parte pelo professor Rubens Gomes de Souza, aliás, o que fundou o IBET, que hoje é presidido com toda a competência pelo professor Paulo de Barros Carvalho, professor Robson Maia Lins, professora Priscila de Souza. Ele redaciona o Código Tributário Nacional com a ajuda de Huberto de Leocanto e também com algumas contribuições de Eleomar Baleiro, se não me falha a memória. Surge na Constituição de 1946 o Sistema Constitucional Tributário, trazido pela emenda 18 de 1965. Até porque, como é que eu vou trazer um código sem a previsão de um sistema? Muita coisa já ia nascer inconstitucional. Então, eu preciso criar um sistema constitucional tributário. Sim. Ali eu tenho uma reforma, porque eu tenho uma realidade fiscal ganhando novos contornos, trazendo um sofrimento no ímpeto arrecadatório do Estado, porque agora eu tenho uma série de primados que irão falar em nome do contribuinte, protegendo o contribuinte, muito embora não se tinha a tônica da dignidade da pessoa humana que se tem hoje. Né? Enfim, uma série de questões. Isso é uma reforma. Então, claro, o Código Tributário Nacional, ele é de 1966, portanto, ele fará 59 anos. Tá velhinho. Né? Tá velho. Pô, você de lá para cá, você teve a mudança do Código Civil de 1916 porque precisava adequar a Constituição, né? Ao que se chamou de constitucionalização do direito civil. Você tem a mudança do Código de Processo Civil de 1973 e o Código Tributário não muda. Então você não precisa mexer na Constituição, porque quando eu vou fazendo ajustes, eu tinha o ICM que vira ICMS, eu tenho tributos que nascem, tributos que são extintos, isso são mudanças que vão adequando. E é isso que o direito positivo tem que fazer, se adequar à realidade histórico-social daquela sociedade. Ponto. Começa adequando o Ponto. CTN
Que é infraconstitucional. Exato. E as demais leis complementares ou leis ordinárias que tratam do O assunto. impacto não vai ser tão Exato. expressivo quanto Isso. alterar toda a estrutura tributária. Exatamente. Da Constituição. Isso são alterações. Quando eu falo de reforma tributária, eu estou dizendo que eu vou pegar um sistema e vou mudar o seu arquétipo. Eu mudo a sua estrutura. Compreende? Então, eu vou mudar toda a toada fiscal de um Estado. Essa é a reforma. Que, detalhe, nós não temos uma reforma tributária, nós estamos em meio a uma reforma tributária. O que nós temos é a ponência de uma emenda constitucional, a recém-aprovação de uma lei complementar do IVA, que é dual no lugar do mundo. Incrível, né? Só o Brasil, que o IVA é dual. E o que mais me assusta, a promessa da reforma tributária sobre a renda. Isso realmente é de deixar o sujeito sem dormir. Né? E aí, você... Claro, tem questões que precisam ser colocadas, como a simplicidade. Tudo bem, concordo. Ela realmente se faz necessário. Né? Temos dois problemas. Poderia eu realmente trazer isso em sede constitucional, só que eu tenho dois problemas nisso. Né? O primeiro deles é que, se eu parasse por aí, trazendo aqueles primados, vá lá. Muito embora o problema é que, a gente tem que lembrar, o direito é uno e indecomponível, como diz qualquer dos juristas de escola, exemplo do professor Paulo, né, do Norberto Bobbio, Hans Kelsen, Rudolf von Ehring, enfim, os grandes nomes sempre apontaram para esse sentido, acertadamente, inclusive. Eu tenho que olhar para o direito constitucional também, para falar de direito tributário. E quando eu vou lá no direito constitucional, eu dou conta de que a nossa Constituição é uma Constituição neoconstitucionalista, que é o traço marcante de qualquer Constituição democrática, a vida após a Segunda Grande Guerra, sobretudo depois de 1948, com aquela revisitação dos direitos humanos. Né? Ah, mas em 67 no Brasil não era. Óbvio que não era. Era um regime civil-militar, não foi promulgada, foi outorgada. Então é evidente que nós não tínhamos uma Constituição neoconstitucionalista, mas em 88 sim. Tanto assim que o arcabouço da Constituição é todo desenhado em torno da dignidade da pessoa humana. E com isso, como característica de uma Constituição desta lavra, é trazer ali uma promessa para o povo. Então, quando eu coloco no sistema constitucional tributário o princípio da simplicidade, estou prometendo simplicidade. Sim, claro. Eu estou prometendo simplicidade. Eu estou dizendo para você o seguinte: você citadino, aqui vestido de contribuinte, pode ficar tranquilo, porque agora os seus problemas acabaram, porque agora é simples. E neutro. Né? Você, agora, sozinho consegue dar conta de toda a sua vida fiscal. Será? Aí eu já te pergunto. Porque eu prometi na Constituição. Tudo bem? Então, como é que ficam todas as obrigações acessórias? Porque, às vezes, a impressão que eu tenho é que você tem que fazer uma faculdade para dar conta do SPED. Sim. Devia ter uma faculdade de... Sou formado em quê? Sou formado em SPED. De tão complexo que é. Sim. Né? Vai fazer a tributação aduaneira tal qual nós dissemos, naquela oportunidade do compliance, e a complexidade daquilo é enorme. Ah, mas existe aí também um projeto, né? O projeto de lei 508 de 2024, que traz também essa simplificação do direito aduaneiro. Você sabe o que é qual é esse projeto? Porque eu sou apaixonado por direito aduaneiro, e talvez seja a minha maior especialidade. Mas veja, em verdade, o direito aduaneiro, por exemplo, para falar de simplicidade tributária, né? Sim. Ele, como fonte, ele tem a Constituição, né? Certo. Que não é só o artigo 153, porque ali você vai encontrar ali o imposto de importação e exportação, mas não é só isso. Tem uma série de coisas. A começar pelo... quando você vai olhar, por exemplo, o decreto 6759 de 2009, que é o regulamento aduaneiro, definindo que é território aduaneiro, ele fala, ele divide em zonas primárias e secundárias, e você vê que a secundária é todo o resto do Brasil. Ou seja, se eu não souber o que é, na Constituição, território nacional, eu também não sei o que é território aduaneiro. Então, não é só aquilo que está no artigo 153, é muito além disso. Sim. Né? Então, você tem a Constituição
como fonte do direito aduaneiro. Você tem o Código Tributário, embora quase que revogado em totum no que diz respeito ao assunto. Você tem o Decreto-Lei 37 de 18 de novembro de 1966. Você tem o Regulamento Aduaneiro 6759 de 2009, que é um decreto, né? Conforme eu disse. Tudo isso espraiado, trazendo o que deva ser zona primária, zona secundária, o que deve ser entendido como importação, e o que é mais mágico, cada um deles trazendo, por exemplo, redefinições sobre entrada, o que significa entrada, qual é a prescrição de entrada para o direito aduaneiro. O que esse projeto faz? Aglutina. Isso não quer dizer que vá simplificar. Então, você dizer que eu estou simplificando porque eu estou colocando num documento normativo único, é um pouco. Porque o que vai pegar para mim não é isso. O que vai pegar para mim é a hora de eu fazer minha obrigação acessória. Quando eu chegar aqui, como é que fica o meu despacho aduaneiro? Vai ser simplificado? Porque não é simples, despacho aduaneiro. Às vezes, é muito pelo contrário, é muito complexo. Se é difícil, não, mas ele é de per si difícil, e aí, então, não tem jeito. Bom, então, se não tem jeito, você já tem uma ofensa ao princípio da simplicidade. Porque simplicidade é o que eu vi, por exemplo, quando eu fiz uma pesquisa do meu pós-doutorado, lá na Nova Zelândia e na Dinamarca, onde o sujeito, ele de casa faz. Sim. Né? É como se fosse mandar um e-mail com anexos. Será que não é? É porque uma coisa que a gente vê é a inteligência artificial, ela está cada dia sendo mais utilizada, né? E uma das coisas que eu acredito que pode acontecer, até se a gente pensar na questão do split payment, etc., às vezes essas obrigações acessórias, eles começarem a fazer tal como eles fazem hoje no imposto de renda. Isso já vem pré-preenchido. Né? Eu ter uma inteligência que eu já tenho, tudo que você tem em termos de aquisição, em termos de notas de entrada, e do outro lado tudo que você tem em termos de notas de saída, que é o XML de saída. Será que uma inteligência artificial não consegue cruzar esses dados ao ponto de fazer tal como acontece hoje no imposto de renda, que vem isso pré-preenchido? E aí seria um modelo que talvez a simplicidade que se espera, que eles estão imaginando que vai acontecer na prática, não seria isso? Concordo. É o que acontece nesses países, só que a gente tem que considerar algumas coisas aqui. Primeiro que o tamanho desses países, notadamente menores que o nosso, viabiliza muito mais. Né? A Europa, né? O Brasil é a Europa. Pronto, exatamente. O número de textos legais aqui equivale ao número de estrelas que a gente conta no céu. Sim. Então, alguém tem que alimentar esse programa. Alguém tem que fazer isso. E reduzir a simplicidade tal qual é colocada a isso realmente reduzir a capacidade interpretativa do texto de direito positivo, porque, em verdade, quando você pega, por exemplo, tudo bem, estamos falando de obrigação acessória, mas quando eu pego, por exemplo, agora há pouco mesmo, a questão porque estavam tentando fazer aí a antecipação do lucro do imposto de renda do imóvel escalonado. Isso é simples? Talvez para quem seja tributarista, mas e para o cidadão? Porque a gente tem que levar em consideração o cidadão. Sim. É muito fácil falar, o tributarista entendeu, o contabilista entendeu, mas é para o país isso. Sim. Né? A transparência. A transparência tem que ser transparente, e a transparência é vernacular. Eu, que não sou iniciado em direito tributário, eu tenho que ler e tenho que entender. Com certeza. Né? Não vou entender 100%. Claro, por isso que existe o advogado tributarista. Mas você tem que saber do mínimo. Porque qualquer um que pegar o Código Penal, por exemplo, que é antigo e mais antigo que o Código Tributário Nacional, quando lê o artigo 121, que fala do homicídio, ou 155, que fala do furto, ou do 157, que fala do roubo, ele vai entender. Sim. Mas o tributário não. Né? O direito tributário, ele é tão confuso. Olha por que eu estou dizendo para vocês que a reforma tinha que ser, não uma reforma, mas uma mudança em sede infraconstitucional. Você vai pegar o artigo, você vai falar de isenção. Aí você sabe que a isenção não cabe interpretação. A isenção, para você que está em casa, ela tem que ser, a interpretação é literal, o que quer dizer que eu não posso estender o entendimento. Eu entendi. Não, você não entendeu, é aquilo, é para aplicar
quadrado no quadrado. Não adianta você querer... A regra que foi mutilada tem que estar clara. Tem que estar clara e você tem que aplicar. E se não entendeu, aplica sem entender, porque não cabe interpretação. Aí você... Quem diz isso? Bom, quem diz isso é o legislador, né? O legislador tributário no artigo 111 do Código Tributário Nacional. Aí você vai abrir o 111 e olha que redação mais curiosa, né? Interpreta-se literalmente a exclusão do crédito tributário, no inciso 2, e a isenção. Agora, o mais legal disso tudo é que quando você vai no artigo 175, exclusão do crédito tributário é a isenção e a anistia. Quer dizer, equivale dizer que interpreta-se literalmente a isenção e a isenção. Ou a anistia, porque depois ele repete a anistia também. Quer dizer, é uma confusão redacional, né? É uma obra-prima da confusão mental, a redação do Código Tributário Nacional. Meu Deus do céu, começa por aí. Será que essa mudança via Constituição, né? Eu vejo que a sua crítica ela está pautada em quê? Que a mudança deveria ser primeiro no Código Infraconstitucional e aí uma mudança, se houver, mais singela na Constituição. Talvez ela traz uma insegurança constitucional. Né? Sem dúvida. Porque a partir daqui, tudo que não é simples é objeto de questionamento constitucional. No controle difuso como no concentrado. Exatamente. Porque qualquer legitimado, artigo 103, que identificar um problema para determinada classe, poderá fazê-lo. Sim. Compreende? Naquelas relações interpessoais, também naquele liame individual, também vai ter em grande volume, penso eu, né? O questionamento constitucional de forma difusa. Vai surgir muita tese, porque os primados... Bom, agora, né, através da reforma tributária, eu tenho o fomento do meio ambiente. Tem lá o princípio de proteção ao meio ambiente. Não tem? Pois é, isso daí fomenta a confecção de políticas públicas que tenham o condão de proteger o meio ambiente, não é isso? Sim, claro. Só que tem 4 tipos de meio ambiente, né? Natural, urbanístico ou ficto, o ambiente do trabalho e o cultural. Qual que ela está se referindo? Pois é, eu posso então, a rigor eu posso questionar políticas públicas, eu posso falar do centro de São Paulo, que até esses dias estava com o problema da Cracolândia, porque isso é meio ambiente. Isso é meio ambiente. Meio ambiente urbano. Eu posso. E é o que a gente percebe, eles não se referem aos 4, não. Não se refere aos 4. Está aberto. 4, assim como a simplicidade poderia e deve ser um axioma a ser perseguido. Mas o problema é que quando você deixar aberto... Sim. eu tenho que dar a simplicidade. Tudo bem. Que simplicidade? Porque tudo bem, ok, a gente desenvolve um programa de inteligência artificial que viabilize o cruzamento. Tem um problema que eu tenho que aceitar praticamente o que é colocado ali para mim, então, adeus planejamento tributário, porque nem sempre eles vão fazer algo que seja em favor do contribuinte. O Estado quer arrecadar. Fisco, ele existe para arrecadar. O fisco nasce lá no Império Romano, né? Sim. Ele era um cesto de junco, chamado de fiscus, onde se colocava o denário, moeda corrente do Império Romano, em favor do imperador, do império, da república, a depender do tempo, né? E aí a filologia dá conta de que fiscus vira fisco, né? Então, quer dizer, ele tem essa função e ele existe para isso. O fisco que não arrecada não tem razão de existir. Sim. Então, claro, né? Quem garante para mim que eu não tenho um pendor nessa... Aliás, eu acho muito difícil que não tenha. Não estou aqui sendo leviano nem acusando, mas é a regra do jogo. Sabe que ele está falando de segurança e eu lembrei, eu estava calado aqui pensando. Você falou de tese, eu falei, cara, verdade, tem umas 3 aqui que eu pensei. Porque, por exemplo, já viu a tese do século, tema 69, retirado do semestre da Baixa Cálculo e Cofins? Sim. Mas agora na reforma estão aceitando nessa parte transitória colocar na base de cálculo do ICMS, o IBS, CBS. Então, que maravilha, né? Então vai ter o tributo dentro do tributo no momento somente da transição. E eu chamo isso de simplicidade. Olha que maravilha. Eu tenho a simplicidade e vou lá e crio um IVA dual. O único país do mundo, o IVA nasceu. O IVA ele é uma ideia de um alemão. As pessoas falam, nasceu na França. Não. Ele é uma ideia de um alemão
que não foi implementado naquela ocasião, e foi quem primeiro implementou foi a França, mas a ideia não é do francês, é de um alemão. Essa eu não sabia, hein? Um alemão que não me foge o nome agora, também é bom que me fuja, porque minha pronúncia não ia se adequar. Né? Mas nasce como um imposto único. Aí vem o Brasil e cria imposto dual a pretexto de não fazer o que ela fez, que é ferir o Pacto Federativo. Que maravilha. E eu falo em simplicidade. Olha que mágico isso. O que eu fiquei... deveria ferir, né? Já o que eu fico pensando é exatamente isso. Imagino que seja lobby, sei lá. O que eu imagino, né? E o país nosso tem uma criatividade tremenda para muitas coisas, principalmente para coisas que não são boas, né? Será que já não foi isso tudo já totalmente pensado? Essa manipulação já não ocorreu exatamente para a Constituição exaurir esses tributos, né? O PIS, o COFINS, e aí, em contrapartida, exaure o ICMS e o ISS para poder trazer isso para a mão da União. Ele perderia autonomia, controle, né? Poder de preço, poder de alíquota. Para a União controlar tudo isso, porque aí os principais tributos, tanto do Estado quanto do município, agora praticamente estão na mão da União. Que, de certa forma, subjetivamente já acontecia, porque nós temos a República Federativa do Brasil. E essa federação ela existe no papel, porque na prática... Né? Você vai no artigo 146 e regra geral de direito tributário, e eu até entendo os motivos, eu nem discordo, mas a gente sabe que normas gerais de direito tributário é trazida por lei complementar emitida pela União, não é isso? Aí eu vou pegar o ICMS. É claro, tem que ter um padrão para evitar guerra fiscal. É um país de dimensões continentais. Sim. É clichê, mas é verdade. Então, o que acontece? O ICMS, cada um implementa o seu por lei ordinária, mas dentro de um quadrame da lei complementar, que é o que a União quer que seja. Então já está na mão da União a regra do jogo. Tem o controle, né? E ISS-QN é a mesma coisa. Agora, eu só estou formalizando de vez isso. Porque a União dava margem que poderia a briga, né? Todo mundo morria abraçado, enfim. Entende? No final das contas é isso. Olha, você, Estado, você tem tua liberdade, você tem competência para o seu ICMS. Você faz o que você quiser, desde que seja de 17% a 25%. Isso, você pode fazer o que você quiser, mas o contribuinte é esse. Sou eu, União, que digo. De 2 a 5 na prefeitura, faz o que você quiser. Exato. Dentro disso, você está liberado, né? Filho, você pode brincar na rua, mas não sai daqui da frente. Então você não pode brincar na rua. Entende como é que é? Então, quer dizer... Tem uma liberdade quase... Não, tudo bem, não tem problema. É só que, então, entendamos e divulguemos que não somos uma federação. Nós somos, de certa forma, um Estado unitário. Porque ele vem com aquela história, isso aqui é um Estado federado de terceira dimensão. Não, espera um pouquinho. Para você ser um Estado federado, você tem que ter autonomia financeira, administrativa e legislativa. Nós temos 5.570 municípios. Será que os 5.570 municípios têm realmente independência financeira? Não, não tem. Então, já de terceira dimensão, já não somos. Aí você vai para os estados. Você sabe que tem muito estado que, mesmo com a autonomia financeira, depende de repasse, a coisa não funciona bem assim, a regra é submetida aqui, não é. Então, não é. Eu não estou dizendo que está errado. E também não estou dizendo que eu discordo. Mas veja, direito processual, competência da União. Direito penal, competência da União. Né? E direito processual nem sempre foi assim. Nós tivemos Código de Processo Civil Estadual. Quer dizer, a coisa vai mudando. Né? Antigamente, não sei se vocês sabem, mas os tributos aduaneiros, a exemplo do imposto de importação e exportação, eram de competência dos estados. Nós éramos um país agrícola. O forte da economia do Brasil era o agronegócio. Minas e São Paulo era aquela indústria... Era uma atividade de cafeicultora, né? Enfim. Então, assim, mas está tudo certo, porque conforme nós dissemos, as coisas vão mudando e o Brasil, ou melhor dizendo, perdão, o direito positivo tem que se adequando. Então, se promoveu essa mudança de característica do país para se tornar um país mais industrial, as coisas vão mudando, e aí, de fato, reclama, né, uma mudança. O próprio direito aduaneiro, a aduana, ela faz um combate às divisas importantíssimo, ela prima com as suas tarifas, aliás, suas barreiras tarifárias e não tarifárias, na defesa da soberania do Estado. Então, ok, se muda. Percebe como eu não preciso mexer na Constituição? Eu mudo.
Né? Eu tenho hoje, se você abrir o artigo 19 ao 22 do Código Tributário Nacional, já tem em 1966, eu já tenho a redação dando conta de que o imposto de importação é de competência da União, mas nem sempre foi assim. Então isso mostra que eu não preciso fazer grandes mudanças, eu tenho que adequar. Por isso que eu acho que uma adequação grande talvez fosse mais salutar e menos perigosa. Eu falo em justiça tributária na emenda constitucional. Eu te pergunto, o que é justiça tributária? Sim. Porque com a dúvida aqui, porque assim, quando a gente olha a alíquota, a definição da alíquota, o que fez a alíquota que a ideia era 29, ficar em 21, ir para 27, depois definir que vai ser 28 e ainda não está um negócio tão certo assim, mas ela pode ir se adequando. Quando a gente fala, por exemplo, do split payment, e a gente fala de uma não opção de não pagar, porque ele vai ficar assegurado na fonte. Como é que é a visão constitucional dessa não possibilidade de não pagar naquele dia, uma vez que você não vai ter essa opção? Então. Né? Como é que é a sua visão? Eu sinceramente, eu gosto do split payment, até porque algumas pessoas vão ter que se planejar financeiramente. Então. Vai ter mudança pesada e o efeito caixa será gigantesco. Mas a questão é, não tem opção de não pagar. Ele vai ser retido. Se me permite, posso te fazer uma pergunta? Olha lá. Como você, por exemplo, enxergaria essa preparação para o split payment? Sim, olha, eu tenho um pensamento em relação a isso. Porque isso é sistema, não é isso? Perfeito. Isso é sistema. Sistema. Eu tenho a opinião comigo que ela vai acontecer alguns problemas de teste. Não, então, com certeza. Porque vai ter uma situação de dinheiro que vai ali para o comitê gestor e vai virar talvez uma bagunça. Comitê gestor que é um ornitorrinco, ninguém entendeu ainda como ele é. Sim. Né? Sim. Então eu acredito que esse vai ser um dos maiores problemas no meio dessa reforma. Eu acredito que é o split payment. Pois é. Mas eu acho que tem na minha concepção tem um antes do split payment. Qual? Que é o crédito da cadeia anterior, Então, se ele não paga. se ele não paga. Porque você passa a assumir um papel que não é seu, que é do fisco. Exato. Sim. E aí eu não pergunto, tenho um papel de cobrar outro e contribuinte. isso não ataca frontalmente a ideia de simplicidade, de justiça tributária? Claro, pô, pelo Então, amor de é isso que eu estou Deus. dizendo, a profusão Imagina de problemas só. de ordem constitucional é gigantesca. E eu tenho visto juristas de escola, porque eu nem jurista sou, eu sou um apaixonado pelo tema. Eu nem me considero alguém que talvez esteja habilitado, porque seria pretensão, mas eu ouvi pessoas de gabarito que pensam como eu. Então, e eu estava preocupado, porque eu andei dando palestra por aí falando esse monte de barbaridade. E eu falei assim, Jesus do céu. Só que quando eu vi essas pessoas falando, eu falei, poxa, então não sou só eu quem... E pessoas, repito, eu não vou dar nomes por uma questão de ética, Claro. mas eu vi pessoas, mas muito renomadas mesmo, com um pensamento afinado com o meu. Sim. Então eu pergunto, será que eu estou ficando... Maluco, realmente... né? Não, pelo que eu vi, não. Então estamos. Sim, é Né? porque, na verdade, quando a gente fala do split payment, ok, você vai ter um modelo de sistema que aí isso já vai chegar pronto. Sim. Sim. Essa é a ideia, né? E por outro lado, o fisco já recebe. Sim. Tá bom, tá ótimo, beleza. Eu quero te comprar essa taça, quanto é? R$100. Tá bom, eu vou depositar os R$100 e já faz a distribuição, tá tudo certo. Agora, o problema que vai vir antes dessa formação de preço aí, que é esse crédito na cadeia, que você passa a ter a preocupação se a cadeia anterior não pagou e etc., meu Deus do céu, qualquer contribuinte que está na cadeia, a partir da cadeia de meio ou da de fim, eu sei lá, se ser empresário vai dormir. Eu fico pensando você sem ter dúvida. decidido... Imagina só. Você ter decidido e definido, porque você tem um setor de compras na sua empresa. Você tem um setor de compras. E nesse setor de compras, definiu que o fornecedor era determinado, foi determinado pelo um preço final de 10. Só que ao definir por esse de 10, aconteceu de ele, por um acaso, não ter recolhido.
ou às vezes ter definido errado, não ter observado que ele era uma empresa do Simples, e, portanto, não gerou aquela gerou quantidade crédito, né? necessária que geraria. Ele não paga o CBS por fora, né? É. Não gera nem crédito. Que vai poder, né? Olha a simplicidade aí. Aí, Vai poder, né? aí ele começa a preocupar se essa pessoa falou, aí ele, será que o Estado vai cobrar? E ele também vai cobrar? Ó, você está devendo um tributo, paga lá que eu preciso do meu crédito. Não, e olha o tanto que isso vai ramificando situações dentro de uma cadeia e de um país da proporção do nosso, porque imagina só o seguinte, você pega um supermercado, um varejista, ele compra um determinado produto, aí ele precifica esse produto com base no crédito que ele vai tomar da cadeia anterior. Sim. Aí esse fornecedor não paga. Tá bom, eu não tomo crédito. Aí eu assumo uma bronca que é sua, Estado. Você joga para mim. Eu que tenho prejuízo do não pagamento do tributo anterior, aí já é um problemaço. Aí olha outro problema. Eu preciso de repor esse produto. Eu preciso de repor, porque o pessoal vai vir na loja e quer comprar o produto. E vamos falar produto de grande necessidade, como a cesta básica, higiene pessoal e etc. Aí eu vou repor esse produto e eu vou comprar agora de um outro fornecedor que eu falo, não, ok, agora eu vou comprar aqui do Luciano, porque o Luciano é garantido que ele vai pagar. Eu vou comprar, só que aí o Luciano, o preço que o Luciano tá praticando, eu tenho que reformular o preço do meu produto. Olha a loucura. Agora pensa, vamos pensar se... Sabe, é uma coisa meio... ilógica. Vamos pensar se fôssemos da Receita, porque é o seguinte, existe, aí nós temos que reconhecer, existe muitas situações de deflagração da Polícia Federal de empresas noteiras. Porque para que você pague um PIS e COFINS com a base de cálculo menor, você precisa ter uma compra daquele, talvez mesmo produto, para revenda. E empresas de fachada, ao emitir uma nota para aquela outra, ela toma o crédito daquilo que a Receita te deu o crédito daquilo que ela não recebeu. Isso não vai acontecer mais. Aí a promessa tem que acontecer, que eu vejo, peraí, então, se não existe mais empresa noteira, o crédito agora não é presumido, ele não aconteceu para a Receita, mas ela agora só te dá se ele recolher exatamente aquele valor, é importante que se a Receita não perde mais. A Receita não dá mais crédito que antes ela perdia e dava. Agora o que acontece é o seguinte, mas ela precisava devolver isso em alíquota. O que eu tenho medo, isso é uma coisa que eu tenho medo. Por exemplo, quando uma empresa do Simples que não paga o IVA por fora, ela desperdiça crédito. Sim. Alguém me vendeu para ela é do Simples, que tem um IVA. A empresa do Simples pode optar por o IVA, pagar o IVA por fora. Sim, mas vai mudar aí, toda essa dinâmica. Ela não optou e desperdiçou. Será que a Receita está devolvendo aquilo que ela está ganhando a mais? Uma das coisas que me pega é isso. Mas a questão Darcy, me perdoe, entendi a sua questão aí nesse modelo, nesse modal de eu vou evitar a sonegação. Meia nota, o caso da meia nota do cliente. Eu sou contribuinte, você é contribuinte, Luciano é contribuinte. Me perdoe, eu não tenho poder de polícia. E nem ganho para isso. Exato. Claro. Quem ganha é você que está recebendo tributo. Agora, se você não tem políticas adequadas e não consegue de forma sozinho, robusta e que ganha para isso, porque nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, sem dúvida, já é atual, e o IVA vai ser o mal do mundo. Então peraí, eu cobro caro, não dou conta de fazer, e aí o problema deixa de ser meu para ser teu, contribuinte. É porque você vai virar uma espécie de cobrador. É uma coisa meio que de maluco. Fala, Luciano, recolhe lá, cadê meu crédito? É meio que de maluco. Eu vou ficar ligando pro Luciano, paga aí, cara. Não, e inviabiliza todo o mercado. Exatamente. Total. Então, quer dizer, isso não gira riqueza. Não gira riqueza. E fora outros problemas. Nós temos agora, como nós havíamos dito, a substituição sobre o consumo. Então, eu acabo por extinguir o IPI. Sim. A União vai sem prejuízo. Não, porque o IBS, no final das contas, vai ficar na mão dela. Vai. Né? No final das contas, é isso que vai acontecer. Né? Traduzindo. Nós acabamos com o ICMS, com o ISSQN. Tudo bem. Alíquota de 28%, tudo bem. E o sujeito que é prestador de serviço? Porque esse cara não tem o que abater. Naquela... Tá morto, vai ter uma alíquota reduzida, mas não é suficiente. Não porque o cara paga 5% na pior das hipóteses. O cara tá morto. Tá morto. Tá morto. O Brasil, nós temos um problema cultural. Tá morto. O brasileiro, ele tem um problema cultural de não valorizar o serviço. Total. Não é? Você vai nos Estados Unidos, o cara faz a vida como pedreiro, ele começa como pedreiro, ele vira empreiteiro. Ele começa como cabeleireiro, ele vira
cara das estrelas. Sim. Né? Ele é pintor, todo mundo, né? Porque lá se valoriza o serviço, inclusive a mão de obra que aqui a gente julga barata. Quem é advogado sabe. O empresário para te pagar um chororô, que não é fácil, porque não se valoriza o serviço. Você pode vender o que for, produto vende, serviço é uma dificuldade. Sim. Você tendo que pagar agora, vamos dizer, 27%, né? Nós estamos mais ou menos falando sobre... quase 28%, né? Pô, os caras pagam 5% e você não tem uma cadeia de abatimento. Ah, mas vai ter o simples. Mas... Você falou do serviço. Ok. Mas eu vou para além. E a escola? Pois é. E a escola? Escola. Escola e hospital. Tinha aquela tese consagrada do hospital, do Imposto sobre a Renda, e era do CSLL, né? Sim, IR da contribuição. Exatamente. Agora nós vamos ter outro problema também, que vai ser E aí? Justamente. Uma das coisas que chamou muita atenção lá, essa eu falei, nossa, essa foi doída. Porque algumas coisas são doídas lá, né? Por exemplo, como agora você paga sobre... venda ou serviço ou qualquer outra coisa que foge a esses dois, é tudo. É isso que está na lei. Então, por exemplo, a locação agora de bens móveis vai ter que pagar. Que não pagava. A empresa não alugava uma bitoneira e não pagava o ISS, porque Locação o cliente pura. prestava serviço para ele mesmo. Sim, locação Fora outras pura. coisas, né? Ontem mesmo eu estava com um empresário e a gente estava falando da reforma tributária do IPVA. Ele falou, eu tenho 3 barcos e um helicóptero. Eu falei, vai pagar. Prepara. E aí? Então, quer dizer, o mais incrível de tudo isso é que, muito por culpa da imprensa, que propagou o que quis, de forma até irresponsável, Eu concordo. não é? O contribuinte... Eu concordo. Né? O lobby partiu foi dali. Foi dali. A Exato. verdade é essa. Tudo aconteceu porque a imprensa colocou de uma forma, eu concordo plenamente, que ou aprova uma reforma ou o país vai pro buraco. Exato. Mais ou menos assim. Não dá mais, não suportamos mais essa carga tributária. Assim, e tá todo mundo esperando uma reforma que vai abrandar e vai piorar. Vai piorar. Tem um problema sério também, são 2 questões também que eu julgo importantes. Vocês, não sei se vocês moram em um apartamento, mas vamos imaginar que vocês moram em apartamento, tá? Experimente fazer uma reforma no seu apartamento e você morando dentro. Como a tua vida fica. Porque é o que a gente tá vivendo. É uma reforma dentro do país, são 2 sistemas concomitantes. Por um período que dizem de 10 anos no total, mas eu acredito fortemente que vai passar disso. Sim. Nós temos isso. Outra coisa, na história do Brasil, não tem uma reforma que foi feita para melhorar, que tenha melhorado a vida do contribuinte. Reforma que eu digo, mudanças maiores, Sim. porque eu defendo a ideia de que a reforma são grandes mudanças, então eu tenho 65, porque a Constituição de 88 meio que já reprisa o que já vinha acontecendo, né? Então as mudanças são aquelas adequações sistêmicas a qual nós nos referimos. Então assim, existe aí uma lenda sobre a reforma tributária. Então tem muita gente, e eu nem me refiro a você, Darcy, tá? Porque você é tributarista, mas tem muita gente acreditando, tem muito empresário, se fiando na reforma tributária. Não vou contratar ninguém, eu vou esperar o que vai acontecer. Esperar acontecer, né? Nossa. E a hora que esse esperar são 10 anos, e o cara Nossa. não entende que aquilo, na verdade, ele precisa se preparar agora. É agora, lá na frente não dá mais tempo. Sim, já está acontecendo. Lá na frente ele quebra. Se você é um hospital, se você é um arquiteto, você não vai mais pagar 5% que você pagava. Escola. Então, assim, vocação pura. Que nem pagava. Exato. Então você tem um problema, está muito pior. E a ideia que a imprensa diz, não, tá melhor. Então esses caras estão todos esperando a aprovação completa da reforma. Um berço esplêndido, não é? Estão achando, porque estão esperando algo que não vai acontecer. Sim. Não vai. Então, a gente estava no episódio anterior falando de compliance e que é uma coisa chama markup, né? Quando através do markup é aquilo que você utiliza para definir seu preço. E como o preço hoje, os tributos são por dentro, talvez ele seja um pouquinho mais complicado. Mas como ele agora será por fora, eu estava pensando nas empresas, algumas lá do Simples Nacional, e pensando o seguinte, olha, ele agora vai ter que saber o que ele compra. Ele agora vai ter que pedir nota. Ele pode até ele não é obrigado a pedir, mas se ele não pedir, ele vai ter que pagar por isso.
Então ele não é obrigado a nada, mas ele vai ter que pagar os 28%. Tá? Então, no momento que ele pede nota e agora ele é organizado, não existe mais a situação de meia nota, e então ele sabe exatamente o que entra e o que sai, a empresa do Simples se tornou real, mas tem uma vantagem. Ela criou uma espécie de compliance ali para ela. Vai pagar mais tributo? Sim, com certeza. Vai pagar, a gente já fez uma série de contas, vai pagar. Mas ela ajudou a ela forçar um pouco e colocar uma espécie de planejamento e de controle, coisa que a empresa do Simples não preocupava, e agora, de fato, ela vai saber quanto que é o lucro. Porque às vezes você chega às vezes num cabeleireiro, num dentista, talvez num advogado, você pergunta qual que é o exato lucro que você teve. Ele não sabe. Não sabe. Não tem. Não tem. Não tem. Eu acho que até nem de pontos negativos é feita a reforma, né? Tem seus pontos positivos, claro, né? Claro. Eu acho que um ponto positivo, você falou do Simples, acho que ela vai moralizar algumas questões atinentes ao Simples, né? O próprio PIS e COFINS, né? Porque tem ali uma loucura imensa, né? Não é do real. Dá crédito, não dá crédito. O que a gente chama de... Eu chamo de loucura, mini-reforma. né? 2003, a mini-reforma, né? Que virou não cumulativo, né? Não, e até a postura de alguns contribuintes. Uma certa feita me procurou uma empresa que... Então, eu não sei de onde tiram essas ideias e por que não consulta o profissional, e quando consulta, por que não acata? Porque você estudou, eu particularmente estudei a vida inteira direito tributário. O cara me aparece com uma empresa com 17 CNPJs diferentes. Meu Deus. Todos com o mesmo sobrenome, ou seja, pulverizado na família, né? Todos no Simples Nacional. Um único negócio. No único negócio. É um grupo econômico. Não, mas ele entende que não. Entendeu? E não é difícil de ver isso, não. Não é a coisa mais fácil. Assim, vocês estão operando na misericórdia divina, porque não tem outra coisa que diga. Isso não é o trabalho do teu contador, isso não é o trabalho do teu advogado, não. Isso é sorte. Isso é Deus que olhou para você e falou assim, olha, vou te dar uma chance. Segura porque esse não tem outra coisa. Então, assim... eu acho que talvez digamos assim, o impacto que traga no Simples vai impedir algumas práticas, porque vão deixar de valer a pena. Sim, não faz sentido. Aí para esse tipo de coisa. Entendeu? Então, para esse tipo de coisa, eu acho que algumas coisas vão se enquadrar. Mas, né? Eles vão ter que adequar, porque é uma coisa que você disse. Eu pego um modelo europeu e vou trazer esse modelo aqui para o país. E é como você falou, é um clichê falar que o Brasil é um país continental, né? E de fato é. E aí eu trago esse modelo para um país que, primeiro, eu olho lá para um país desenvolvido que está fazendo isso, e aí eu quero fazer algo idêntico num país que é subdesenvolvido. Eu olho um país que é do tamanho de um estado nosso e quero fazer isso num país do tamanho do nosso. Eu olho um país que, culturalmente, os empresários não são treinados, não tem curso de gestão, na escola não ensina nada, e o cara vai lá e fala, vou ganhar vida, e começa a empreender. E aí eu quero que esse cara organize isso para mim. Não, é tudo diferente, a gente tem que entender que são realidades diferentes. Totalmente. Né? O teu terno é muito bonito, mas não serve em mim. Você é maior que eu. Exato. Então, eu tenho que fazer o meu terno, que sirva para mim. Né? A gente olha aqui para o Brasil, o Brasil tem muitas empresas. Gente, esses dados são absolutamente enganosos, esses dados são ilusórios, porque aqui no Brasil a gente sofreu o fenômeno da pejotização. Quantos funcionários não trabalham na qualidade de PJ? Você olha para o Brasil, o Brasil está preparado. Aonde? Não tem esse número de empresas. É muito menor. Aí você olha, aqui dá, como é um país, né? É um país que realmente é desenvolvido. Meu Deus. Empreendedor. Empreendedor. Imagina, gente. Não é Sabe assim. Que é verdade? Essa pejotização, ela altera demais o número que a gente acredita que era de lojas, de endereços. Aí você vai ver quem que é o PJ, é o cara que vende milho no prato, ali em frente, não sei de onde. O outro que vende cachorro-quente. Ainda que esse cara... Vá lá, mas é aquele sujeito que trabalha na empresa. Dentro da empresa, o que você faz? Eu sou auxiliar de escritório, mas eu sou PJ. É o empresário funcionário. Empresário funcionário. Então, isso contabiliza como... É uma empresa. É uma empresa, entende? Então a coisa não funciona. E o que é pior, né? Ele é uma empresa do Simples e ele vai sofrer o impacto também. Vai.
Né? Então, percebe o rolo que é essa coisa toda? Então, não é tão simples assim. Fazer uma reforma, uma mudança, não gosto de falar o nome reforma, mas mudar nos moldes de uma reforma é possível com boa vontade política, com competência, mexendo nas coisas mais basilares e num tempo muito mais alargado, porque a gente tem que rever uma série de outras coisas. Em sede constitucional, eu sempre disse e repito, não dá. Não é possível, isso eu afirmo. Se eu estiver errado, estou errado dentro da minha premissa. Então, na minha premissa, não dá para fazer uma reforma tributária apartada de uma reforma financeira. Tem como. Tributo, ele é receita derivada, ele entra no orçamento, ele vai dar conta de uma série de questões que estão orçamentalmente previstas e depois tem que sair em forma de despesa, ordinária ou extraordinária. Não existe uma reforma tributária constitucional decente que não vislumbre também uma reforma financeira. Só que aí o tamanho da operação é grande demais, né? E aí eu te pergunto, será que nós temos parlamentares que deem conta disso no que diz respeito à boa vontade e competência? Eu não sei. Data vênia máxima. Quer me parecer que... Eu falo com o Gersino todo dia que essa reforma é uma reforma de preço. Isso a gente fala, né? Porque agora você vai saber o que é preço e o que é custo, né? Até estava falando, por exemplo, um contador. Estava falando esses dias com alguns contadores. Hoje ele vai vender para uma empresa do lucro real que é de serviço. Como o serviço é acumulativo, ISS é acumulativo, ele não dá crédito nem de PIS e COFINS e nem de ISS. Só que agora ele vai dar, mas ele vai pagar um tributo por fora. Aquela contabilidade que era R$10.000, ela vai custar 12. Só que ela vai ficar mais barata ainda assim, porque ela dá um crédito muito maior que antes. E como o custo dele efetivo é o valor sem um crédito, vai se tornar melhor. Fala, cara, você vai falar pro seu agora cliente que você vai encarecer, mas vai baratear. Como é que você explica isso? É impressionante. O preço é maior, mas o custo é mais baixo. E o cara vai achar que é golpe. E ele vai achar que você está enganando ele para piorar. Ele vai trocar a contabilidade porque você aumentou o preço. Aí é mais fácil você diminuir o seu lucro, porque sim. É capaz de você perder o seu cliente ainda. Mas mais do que isso, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente só olha... Porque como a gente fala todo dia de custo, preço, a gente viu hoje que o chão é mais embaixo, né? A gente tem que falar da segurança. É isso aí. Senão a gente... O chão é mais embaixo. O chão é mais embaixo. É isso aí. Obrigado, hein? Por hoje, hein? Foi muito legal. A gente tem que falar da segurança jurídica. Muito legal. Tem que colocar isso nas pautas. Darcy, que papo, cara, enriquecedor demais. Com certeza quem está nos assistindo deu uma bugada aí, mudou às vezes algo que pensava. Totalmente. A questão da mídia, vendo a mídia e absorvendo aquele conteúdo e vai ver que não é bem aquilo. Que veio da Alemanha. Que veio da Alemanha, não da França. E assim por diante. E aí, né, se eu vou fazer algo diferente aqui, vamos mudar o formato e eu vou, como você é um entusiasta aí da reforma tributária, eu vou passar a bola para você fazer uma última pergunta para o Luciano, para a gente encerrar esse Evox podcast de hoje. E aí é contigo. Apesar de ser um entusiasta da reforma, uma das coisas que me preocupa, eu estou mais agora no lado social da coisa. Porque acontece o seguinte, quando a gente fala da guerra fiscal, algumas empresas ela determinam o seu local de indústria, de construção, de loco, por planejamento tributário e não por atender o mercado que de fato ela era onde ela precisava ficar. Então ela toma a decisão do local totalmente por planejamento. Mas agora, com essa situação, eu começo a me pensar, cara, eu mudei, eu fiz a minha família. Eu estou aqui no determinado local onde uma indústria, há 20 anos atrás, foi criada, ela está até hoje é por causa de benefício. Mas o mercado principal dela não é onde eu moro e eu criei minha família aqui. Como é que minha vida vai ficar quando essa empresa sair daqui? Porque agora, ela que tinha aquele benefício, ela vai perder aquele benefício. Então, essa é uma das coisas que eu queria a sua opinião, porque o que mais me preocupa é a parte social da coisa. Tem projeto, inclusive isso está no texto, fala na reforma, que existe fundo de amparo para essas saídas. Eu não acredito que isso vai ser suficiente. Então, eu acredito que vai ter, assim como vai ter uma demanda de empresas saindo de determinado local, precisará ter famílias, mas antes disso, será que elas vão passar fome? Como é que vai ficar isso? Então, eu queria uma opinião do professor em relação a essa situação. Imagina.
Bom, é curioso porque a questão de um mês, eu fiz uma reunião com um grupo de empresários, um grupo grande, e eles queriam um planejamento tributário justamente em relação a isso. Você olha, com a reforma tributária, onde eu coloco a minha empresa? Falei, tanto faz. É bem isso. Tanto faz. Não é porque você vai ter... realmente, se eu não tenho mais, até em nome da neutralidade, né, se eu tenho uma perseguição, me parece, aos incentivos, porque o incentivo é o que encarece. Pelo amor de Deus, né? Eu não tenho nem palavras para definir isso, mas você começa a deixar de fomentar a economia de alguns locais, porque agora tanto faz, realmente. Sim, Fala, você abre aqui mesmo, você não mora aqui, abre, então não tem, você não precisa mais... sua casa. Exatamente. E fala assim, o que eu estava pensando, será que eu tenho que ir para outro estado, porque lá eu vi? Não, você esquece tudo isso que você viu. Porque não vai mais ser assim. Quando me pergunta agora, eu falo, se estiver diferente da sua casa, você coloca ali. Porque você... mas isso é imediato? Não, não é imediato. Mas se a sua empresa pretende que ela tenha uma vida curta, não, então continua aqui. Porque no curso dos anos não vai mais valer a pena. Né? Então, eu acho que realmente o direito tributário, nós sabemos, o tributo ele tem a função arrecadada, tem basicamente duas funções, mas o que todo tributo tem é a função fiscal, que é a função arrecadatória. Isso, a depender do tributo, fica no cofre daquele local. Eu não tenho mais os tributos divididos por competência e eu não tenho mais incentivo, o impacto é grande. Muito. A distribuição. Como é que alguém que não é de São Paulo sabe qual é o tanto que eu tenho que destinar para São Paulo isonomicamente e para o Piauí? Porque quando eu tenho arrecadação própria, é o que é, porque é a realidade. Aquele é o adequado porque é aquilo que recolheu, Sim. nem mais nem menos. Sim. É o tanto quanto consumido. Agora, quando eu vou fazer... Qual é o critério de medição? Entende? Então, eu acho que o impacto é o pior possível. Esse me preocupa, mas aí é muito pro lado social da coisa. Porque o que vai ter de fuga de empresa de determinado... E aí vem todos os outros problemas, né? Que é o desemprego, é a violência, é isso, é aquilo, aquele outro, né? Essa é uma parte ruim. Agora, às vezes algum empresário me pergunta, e o que é melhor agora, eu alugar ou comprar? Eu falo, não, então se você fez essa pergunta diferente, fala, agora você vai alugar. Porque depois, se você comprar depois da reforma, aí sim entra o crédito total para você, coisa que hoje é 1,48 avos, e aí vai, contabilmente, é muito melhor depois. Exato. Se você tem essa opção. Mas a pergunta sua não foi essa. A sua pergunta agora é, onde eu vou? Aí muda tudo. O incentivo irá se perder. Uhum. Não faz sentido essa guerra fiscal da origem. Então, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Esse fundo que eu tenho visto falar, eu ainda não sei exatamente como é que ele vai... o tamanho do amparo dele. Mas ao que a gente vê de justiça no sentido de retorno, eu não acredito tanto. Vamos ver. Enfim. Agora é só aguardando para saber. A gente vai encerrar, mas só para pôr uma pitadinha aí nessa discussão de vocês. Se não tivesse impacto em termos logísticos da coisa, eles não iriam proteger a Zona Franca de Manaus com uma situação que nela não se mexe, né? Então, não teria problema nenhum. A empresa que está em Manaus poderia sair de lá e ir para qualquer lugar. Não, então, em Manaus fica aí. Né? Então, é só fica o alerta, né? Pitadinha aí. Exato, tem razão. É isso. Luciano, meu querido, muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Esse bate-papo aqui com você, eu fico imaginando, para quem está nos assistindo, o quanto fica fácil de entender o que você está falando, fica leve a conversa, e se deixar a gente vai estendendo aqui e vai noite afora, né? Então, cara, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Tá? E, Darcy, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, discussão e um bacana, tema que de enriquecedor. Você gosta muito, que é a reforma tributária. Mas obrigado. É bom que a gente aumente o nosso viés, hein? É bom pra gente olhar, a gente tem que estudar os críticos, estudar o porquê que critica, não é à toa que critica. Sim. A gente achava que era implicância, não é. A questão é segurança mesmo, legal. Obrigado, hein, pelas ponderações. Um prazer, pô. Sempre que precisar, eu estou à disposição. Tamo junto, tamo junto. Pessoal, fiquem com Deus, mas antes de sair desse vídeo, não deixe de seguir o nosso canal aqui no YouTube, não deixe de compartilhar e também não deixe de comentar nesse vídeo.
faça um comentário, deixe para nós uma pergunta para o nosso outro quadro, que é o Evox Responde, que vai ser um prazer tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus.